Parada cardiorrespiratória, PCR. Então, pessoal, hoje a aula é sobre um dos momentos mais críticos da medicina de emergência, né? Que é a parada cardiorrespiratória. Então, aquele instante em que o coração para e a sua conduta define se o paciente vai viver ou morrer. Então, a gente vai aqui sair dessa aula pronto para agir em segundos e, principalmente, saber responder as questões da prova. Tá certo? Então, a gente vai começar do básico, né, passa pelo avançado até fechar ali com os cuidados pós-excitação que, vez por outra, estão aparecendo nas provas. E, fim, entender ali o raciocínio clínico, né, e mão na massa. Beleza? Então, vamos lá. Começar aqui, rapidamente, definição de PCR. Como é que a gente reconhece uma PCR? Então, seria o quê? Um paciente cai no chão subitamente, sem resposta. O que você avalia aí nos 10 primeiros segundos? Vai ser a tríade diagnóstica da PCR. Irresponsividade, apneia ou respiração agônica, certo? Ou seja, não tem expansão torácica, e a ausência de pulso carotídeo. Você precisa palpar um pulso central, né? Então, você palpa ali entre a traqueia e o esternocleido mastoide por 5 a 10 segundos, certo? 2, vamos lá. Alguém se lembra aí qual a ordem do BLS? Vamos lá, CABD, tá bom? Então, primeiro começa aí por compressões torácicas, um ritmo de 100 a 120 por minuto, com uma compressão de 5 a 6 centímetros de profundidade. A, abertura de vias aéreas, a elevação do queixo. B, respiração, 30 compressões para cada 2 ventilações. D, desfibrilação se disponível. Então, vamos lá, um ciclo prático é o quê? São 30 compressões para cada 2 ventilações. Lembrar que você precisa aplicar o desfibrilador se o quê? Se fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Esses dois ritmos de parada, tá bom? Você vai fazer a desfibrilação. Você volta para 32 imediatamente após choque. Então, depois de choque, se cai demais em prova, acabei de fazer o choque. Volta a compressão torácica, 30 para 2. A cada 2 minutos, você vai checando o pulso e ritmo. Tudo bem? Lembrar, pessoal, da recomendação de trocar o socorrista a cada 5 ciclos, ou seja, a cada 2 minutos, para evitar a fadiga. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu aí? Então, agora vamos para o primeiro passo aí do atendimento avançado, né? Então, vamos lá. Se o paciente segue em PCR após o suporte básico, você já tem acesso, já tem uma via aérea avançada, a gente vai iniciar ali o suporte avançado. Então, o que seria a via aérea avançada? Seria intubação, máscara laríngea ou mesmo continuar a ventilação com ambu. Todas as três são factíveis de ser feitas. Não existe a obrigatoriedade de intubar ou passar máscara laríngea. Você precisa ventilar para o paciente ter uma boa expansão torácica, tá bom? Então, você ventila uma vez a cada 6 segundos. E as compressões são contínuas, sem pausas. Às vezes eles gostam de colocar essa pegadinha na prova. Ah, para ali a compressão para poder ventilar. Não, não para a ventilação para intubar, nem para ventilar. Certo? Você pode pegar acesso venoso, periférico ou intraósseo, tá certo? E o ritmo chocar, se o ritmo for chocável, FV, TV sem pulso. Então, o paciente ali em PCR, por exemplo, o monitor mostrou FV. O que você vai fazer primeiro? Se está em FV, você tem que desfibrilar 200 joules se for bifásico ou 360 se for monofásico. Você botaria a carga máxima. Aí você retorna para RCP. Lembra? 2 minutos? Tá bom? Então, após 2 minutos, você checa o ritmo de novo. Se continuar a PCR, aí você faz adrenalina 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. Certo? Se o paciente mantiver FV ou TV sem pulso, aí você já faz ali, depois de um ciclo de adrenalina, você vai fazer agora a mildarona. Na primeira dose, 300 miligramas, na segunda dose, 150 miligramas. Tá certo? Beleza, pessoal? Todo mundo está entendendo aí? Joia. Então, vamos lá. Ritmo não chocável, tá bom? Se o ritmo não for chocável, tá certo? Se o ritmo não for chocável, vamos aqui passando aqui para vocês. Se o ritmo não for chocável, você vai ver o quê? É um ritmo organizado, mas sem pulso. Se for um ritmo organizado sem pulso, tem atividade elétrica sem pulso, o nome disso é AESP, que não é chocável. Então, você inicia a RCP e fica fazendo adrenalina de 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. RCP 2 minutos, reavalia ritmo e procura sempre as causas reversíveis, tá certo? Aqui você não choca. Quais seriam as causas reversíveis que a gente tem aí num paciente que está em PCR? Vamos lembrar os 5Hs e 5Ts, tá bom? Então, quais são os fatores que podem ser corrigidos e salvar o paciente? H de hipóxia, H de hipovolemia, H de hipo ou hipercalemia, H de hipotermia e H de acidose, tá bom? Beleza? Vamos lá, 5T, TEP, tamponamento cardíaco, tensão pneumotórax, né?
e trombose coronariana, além de toxínicas, drogas e toxinas, drogas e fármacos, tá certo? Lembrando que a gente sempre tem que verificar, principalmente nos casos de AESP, né, atividades elétricas ou a sistolia, né, que não tem atividade elétrica, as conexões do monitor, ganhos de derivações, né, no paciente, que é o protocolo cagada, né, C de cabos, né, G de ganho, né, e D de derivação, tá bom? Tudo bem? Sempre checar também se a viela está bem posicionada e se a ressuscitação cardiopulmonar está eficaz. Pessoal, quais são os cuidados pós-parada que geralmente é cobrado em prova também? O paciente voltou? Beleza. E agora? O que eu vou fazer? Pós-RCE, ou seja, pós-retorno à circulação espontânea. Mantenha a saturação periférica entre 92% e 98%, né? Com a menor FiO2 possível. A PM precisa estar acima de 65 milímetros, 65 milímetros, PA sistólica acima de 90, tá bom? Aí você avalia a necessidade de controle de temperatura de acordo com o nível de consciência do paciente, tá bom? Se o paciente vai ficar em monitorização contínua, você precisa também investigar a causa da PCR. Tudo bem? Beleza, pessoal? Lembrando que o controle direcionado à temperatura é em torno de 32 a 34 graus Celsius. A tendência é manter ele um pouco mais quente, então não menos frio, no caso 32 graus Celsius. E aí, beleza? Aqui são os pontos mais importantes que vocês precisam lembrar sobre PCR para a prova. Não esqueça de fazer as questões e até a próxima aula. Valeu!